Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiane Paza, jornalista aqui no canal, e o assunto de hoje tem repercutido desde o dia em que foi anunciado pelo governo português: o fim da manifestação de interesse. Mudança que afeta milhares de estrangeiros e que vai impactar na forma como muitos deles vão poder ou não se regularizar em solo português. Fica aqui comigo para entender o que mudou e como é que está a discussão sobre esse assunto. O anúncio foi feito no dia 3 de junho e passou a valer no dia seguinte. Muita gente foi pega de surpresa porque não houve uma discussão prévia sobre esse tópico, apesar de a imigração e as normas que regularizam a entrada de estrangeiros estarem entre os assuntos-chave do debate político no país nos últimos anos. O fim da manifestação de interesse veio junto de outras 40 medidas, um pacotão mesmo elaborado pelo governo como uma alternativa para gerir melhor a imigração no país, uma vez que a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, o órgão que substituiu o CEF, herdou pendências do antigo serviço e não vem respondendo com a rapidez que se esperava que ocorresse a partir dessa mudança nas atribuições. No Plano de Ação para as Migrações, como intitulou esse pacote de medidas, o governo de Portugal indicou 4 pilares que serão trabalhados: a reorganização institucional, a imigração regulada, a integração humanista e a atração de talento estrangeiro. O fim da manifestação de interesse entra no pilar da imigração regulada. Foi, aliás, a medida indicada como a principal entre as ações nesse sentido. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, que liderou a aprovação desse plano, justificou que as mudanças têm como objetivo fazer com que as portas do país não estejam nem fechadas, nem escancaradas. Para dar uma contextualizada sobre o que era a manifestação de interesse, desde 2007, o regime jurídico vigente em Portugal permitia a regularização em território nacional através dela, como uma alternativa àqueles que não tinham um visto de trabalho. Ela possibilitava, então, a legalização do imigrante para o exercício de atividade profissional subordinada ou independente, sem a necessidade de um visto válido para esse fim. O imigrante que entrava como turista, então, e conseguia um trabalho, formalizava junto à autoridade de imigração a sua manifestação de interesse, que viabilizava o processo para obter a autorização de residência. A manifestação de interesse dava o direito ao estrangeiro de obter a sua regularização mediante algumas condições, entre elas a apresentação de um contrato de trabalho, que o estrangeiro tivesse entrado legalmente no país, ou seja, passou pela imigração, carimbou o passaporte, e também que estivesse inscrito e contribuindo para a segurança social. Esse procedimento nunca foi o ideal. Muitos imigrantes esperavam anos até a emissão do seu primeiro documento, existia uma dificuldade muito grande no agendamento para comparecer ao antigo CEF, mas ainda assim as manifestações foram amplamente utilizadas e se tornaram a alternativa para a regularização de centenas de milhares de pessoas. Para se ter uma ideia, desde 2017 foram feitos mais de 1 milhão de registros de manifestações. O Decreto-Lei número 37/2024, que foi o documento publicado no dia 3 de junho, revogou alguns pontos dos artigos 88 e 89 da Lei dos Estrangeiros. Esses artigos tratavam do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento do território nacional. E era no escopo desses artigos que estavam os instrumentos legais que permitiam a manifestação de interesse. Com a revogação, então, o procedimento deixa legalmente de existir. E o que significa isso na prática? Já não é mais possível a um estrangeiro com visto de turista buscar a sua regularização em Portugal, mesmo que ele consiga um trabalho. A regularização tem que ser feita a partir da entrada com um visto válido, de curta duração, de trabalho ou de busca de trabalho, ou seja, quem pretende exercer uma atividade laboral subordinada ou independente em Portugal deve fazer a legalização junto ao consulado
ou as representações consulares ainda no país de origem, com um contrato de trabalho, de prestação de serviços ou promessa de contrato de trabalho antes de mudarem de país. Quem já estava em Portugal e havia entrado com o pedido da manifestação de interesse vai ter o seu processo analisado. Quem ainda não tinha feito o pedido até o dia 4 de junho, quando o decreto passou a valer, aí sim já não pode mais contar com essa ferramenta. O mesmo vale para qualquer imigrante que eventualmente tenha entrado como turista depois dessa data e tinha planos de fazer a manifestação de interesse. Existe uma repercussão muito grande desse assunto. Entidades ligadas à assistência aos imigrantes têm se mobilizado, buscado reuniões com o governo para tentar a retomada da manifestação de interesse, alegando a importância dessa ferramenta e procurando alternativas, principalmente para as pessoas que ainda não tinham feito o pedido e que agora não conseguem a regularização. Mas, por enquanto, o que foi decretado é o que segue válido. Então, a orientação para quem está planejando vir para Portugal é verificar cuidadosamente a situação e buscar o visto de entrada adequado para não correr risco de ficar legalmente desassistido e, na pior das hipóteses, não conseguir a autorização de residência. Mais do que nunca, obter um visto válido é fundamental para garantir o acesso à documentação definitiva e, claro, os acessos aos serviços públicos e ao restante da documentação fiscal, de saúde, de segurança social, que é o que vai garantir que a sua mudança de país será tranquila e que você terá o suporte necessário para todas as atividades que vai realizar por aqui. Em tempos como estes, de mudanças drásticas na legislação, conhecer todos os instrumentos que permitem a imigração dentro da regularidade, com segurança, é importantíssimo. Se você tem dúvidas de como fazer o seu processo, nós sempre orientamos que a assessoria especializada é uma alternativa para evitar contratempos. Se você precisar de ajuda, pode deixar aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como é que está o cenário para a imigração em Portugal. E fica de olho no canal, porque sempre que há mudanças ou novidades, nós repercutimos e explicamos tudo por aqui. Não esquece de se inscrever e deixar sua impressão. Até a próxima!